você, principalmente as nossas ouvintes, né? E os homens também que querem incentivar as suas companheiras a tomarem uma medida e abrir aí o próprio negócio, tá? Empreender. A gente vai estar conversando aqui com a consultora Ana Paula Nunes, que vai falar conosco sobre o programa Anime-se, o impulso para o empreendedorismo feminino. Eu estava falando para a Ana aqui que basicamente os consultores que aparecem aqui do BNB, eles reconhecem que em nível nacional, em especial no Nordeste, né, há muitas são as mulheres que já empreenderam. E aí vem o programa Anime-se, porque é tão importante, obviamente, orientar as mulheres nesse momento dessa decisão tão importante. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Bom dia. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui falando de um programa que nasce realmente para trabalhar o empoderamento feminino e o empreendedorismo. Na verdade, quando ele nasceu a partir de uma proposta minha e da minha sócia Cris Souza, nós pensamos exatamente em trabalhar as habilidades e competências necessárias não somente para empreender, mas como para se relacionar. Então, o Anime-se ele vem da licença poética do Si, para a gente trabalhar o desenvolvimento sobre si mesma, sobre o autoconhecimento, né, sobre nossas habilidades e competências que são tão importantes para fazer com que a gente tenha tomada de decisão, para justamente fazer o que a gente precisa fazer na nossa vida, independente da área que a gente atua, independente das multitarefas que a mulher realmente precisa e faz todos os dias, mas esse autoconhecimento ele vai justamente proporcionar essa tomada de consciência. E quando a gente toma decisões, a gente consegue melhorar todo o nosso ambiente, o nosso entorno, trabalhar realmente a liderança feminina, trabalhar todas as nossas qualidades quanto mulher, né? Então, saber disso e trabalhar toda essa questão foi muito pensado nesse programa, porque a gente é baseado em 5 pilares. Tanto acolhendo-se, que é para você acolher suas dúvidas, suas vulnerabilidades, né? Suas fragilidades, entender o que é necessário, que você precisa trabalhar em si para poder justamente responder melhor aos desafios da nossa própria vida. Se identificar, né, como é que você está e como é que você espera e pensa da sua vida. E aí a gente vai justamente para o futurando-se, que é pensar nesse olhar do futuro, mas com muita propriedade do presente, né, pegando algumas referências do passado como um autoconhecimento e vendo o que é que você conseguiu aprender e reaprender com o que você está fazendo. E aí a gente também passa pelo pilar do conectando-se, que é tão importante a gente ter também as relações, né? O nosso network hoje que ajuda, os exemplos de empoderamento feminino, da nossa própria liderança com outras mulheres, as mulheres que se apoiam, né? Sororidade hoje está super em alta. E aí a gente vai para o construindo-se. Como é que você pensa nessa construção da sua própria vida e como é que isso vai impactar na vida da sua própria família. E aí a gente chega no Anime-se, né? Que é trabalhar justamente essa autoestima de uma maneira muito leve e tranquila. Como é que vocês conseguem fazer essa abordagem dentro do Anime-se? Alguém que realmente esteja ali abrindo o seu negócio ou numa fase inicial do seu projeto e que precise desse acompanhamento, dessa palavra aí do Anime-se? Olha, o Anime-se ele veio de uma maneira muito flexível. A gente consegue se adequar às necessidades das pessoas que a gente se conecta, independente se seja uma mentoria individual ou coletiva, pode ser palestras, workshops, oficinas, e a gente trabalha justamente o lado comportamental, tá, Thaís? Por quê? Porque a gente sabe o quanto que é necessário a gente se compreender, entender quais são as nossas habilidades e competências, e o que vai fazer com que a gente tome decisão e comece a realmente fazer o que precisa ser feito. E aí, dentro dessa proposta, a gente vai ouvir essas pessoas e a gente vai começar a fazer as nossas intervenções. Nas últimas 2 décadas, né, quando vocês reúnem exatamente essa experiência e competências, né, você e a Cristiane Souza, o que é que mudou muito? A rede social, por exemplo, é algo que soma a esse processo ou ainda não é o principal foco? Olha, as redes sociais hoje, ela, na verdade, está a todo momento na vida das pessoas, né? O público em si vem mudando muito a sua fase comportamental e os seus interesses e estímulos. Então, o nosso programa ele consegue se adequar e se aproximar, inclusive, dessa nova roupagem. Então, a gente consegue, sim, trabalhar, trazer mais expertise,
trabalhar com esse público, essa questão, para poder justamente trazer para esse programa. Porque as principais empresas no Brasil, aquelas que contam justamente com ações com a presença feminina, eles gostam de fazer pequenos vídeos que acabam servindo de motivação também para outras mulheres, né, que obviamente superaram as dificuldades de um modo geral. Por isso que eu fiz essa provocação em relação à rede social, que às vezes é tão mal utilizada, mas também pode ter uma finalidade para o bem e muito bem usado, né? Com certeza. As redes sociais hoje, ela também dá a você o livre-arbítrio de saber quem você vai seguir, né? Aonde é que você vai buscar esse estímulo, como é que você vai alimentar a sua mente, né? Então, claro que as histórias inspiram. Então, muitas histórias de mulheres que já passaram por diversos desafios e hoje estão em patamares que elas nem sequer imaginavam. Então, a gente sabe que isso ajuda bastante. Existe também muito lixo, né? Mas é tudo uma questão de escolha, onde você vai realmente dar o seu foco. E onde você dá o seu foco, expande. A gente sempre costuma dizer, mulher dá conta de tudo, né? Mulher consegue administrar tudo, ser mãe, ser mulher, ser a namorada, ser a esposa, ser empreendedora, consegue ali comandar os seus projetos, é o menino no colo e o fogão aqui no comando. Mas nem sempre é assim, existem as fragilidades. E aí, nesse ponto, é que vem a minha questão. Como é que vocês conseguem conectar essa mulher com segurança? Com a impressão de autocuidado que se deve ter para demonstrar segurança nas decisões. Não é fácil. Muitas vezes a gente entra num lugar ali de muitas dúvidas, de insegurança, dizer, meu Deus, eu não aguento mais, eu não consigo. Mas, no final das contas, esse encorajamento faz parte do processo de autocuidado. Sim. Falei correto? Falou. Com certeza. A gente que é mulher, é impressionante como a gente dá conta de tudo ao mesmo tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa desconstruir essa questão que vem muito sendo colocada hoje em dia de você ser a perfeita. Não existe perfeição, né? Eu sempre digo o seguinte, é muito importante fazer o que precisa ser feito, mas feito é melhor do que perfeito. Quantas vezes a gente se cobra tanto de ter a perfeição das coisas e a gente, às vezes, não consegue e se frustra? Então, é trabalhar um pouco sobre isso, sabe? É identificar que você tem várias habilidades, que você tem qualidades, você tem competências, mas você precisa ajustar e se organizar internamente, principalmente em relação ao seu eu, né, em relação ao que você espera de si, entender quais são as suas necessidades, né, qual é o seu propósito, o que é que você veio fazer, quais são as suas aspirações, para que você realmente possa começar a ajustar dentro das suas possibilidades o que você vai fazer para você poder crescer e você realmente se tornar aquilo que você deseja ser. E isso é interessante porque a gente vem trabalhando justamente nesse olhar, né, ouvindo todas, trabalhando algumas ferramentas, tanto na área de coaching como na área de psicologia, e assim, a parte da gestão, da organização de agenda. Então, assim, eu e a Cris, a gente colocou esse programa de uma maneira muito flexível, para poder justamente adequar a necessidade de cada mulher. Ô Ana, o que é que vocês têm descoberto? Às vezes as mulheres têm bons negócios, boas ideias e que com o tempo foram ficando superadas, ou são boas ideias que estão precisando ser motivadas a partir, claro, da própria mulher que é a empreendedora? Existe um pouco de tudo, né? Existem muitas mulheres que começam e elas simplesmente depois elas não se identificam mais com o negócio e acabam realmente partindo para outras coisas. Uhum. E existem mulheres que realmente avançam e estão ali sempre buscando, inovando no que faz. Então, a gente hoje vê muitas mulheres começando e muitas vezes não sustentando. Mas, às vezes, não é questão que elas realmente não quisessem também. Às vezes é questão interna, questões emocionais, né, que ainda realmente perpassa mesmo no mundo dos negócios. A gente consegue trazer para a prática alguma situação para tentar demonstrar isso, de uma mulher que está precisando, tem ali a sua vida, é dona de casa e está tentando empreender, tentando montar o seu negócio, mas não sabe por onde começar. Qual a orientação para uma mulher como essa, que está cheia de dúvidas, não sabe se vai dar conta do menino dentro de casa, do cachorro, da rotina da casa, do marido, e ao mesmo tempo ainda tem que complementar a renda porque não está dando? Olha, primeiramente ela precisa identificar o que ela quer fazer, né? Porque muitas vezes a gente se esbarra com vários impedimentos. Acha que aquilo não é para você, acha que não tem condições, acha que não tem habilidade suficiente para começar um negócio.
O medo, muitas vezes, impede essa mulher de agir, né? Então, assim, às vezes ela não se permite, inclusive, entender todas as suas dores. E aí a gente sempre fala que é importante que elas estejam sempre conectadas a outras mulheres, que busquem conhecimento, que busquem, muitas vezes, a ajuda do próprio Sebrae, que está sempre aí à disposição para poder atender todas, para justamente fazer com que ela crie uma possibilidade de ela vislumbrar algo novo. Muito bem. Mulher, anime-se, tá? Ana, como é que as mulheres que querem se animar podem também encontrar vocês? Olha, a gente está nas redes sociais, né? Tanto eu e a Cris, nós temos a gente acabou de criar o Instagram, o Anime-se. Então, estamos aí à disposição. E... @Anime-se Alagoas ou só Anime-se? @Anime-se. Muito bem, anime-se, tá? Lembra do hífenzinho lá e o SI, que é de si, tá Isso. bom? Para que você descubra e possa aí contar com os incentivos para continuar tocando o negócio. Sucesso para você, muito obrigada. Sucesso para Cris, prazer revê-la hoje mais junina do que nunca, né? Então, bom São João para você. Ô, Cris, vem cá, Cris, dá um alô aqui para quem tá ouvindo e também acompanhando. A Cris que sempre tá com a gente aqui, falando, né? Nossa consultora oficial também, junto tá com a Ana. Tá junina ou não tá? Tá junina. Bem junina. Muito bem. Eu sou da altura do microfone Muito da minha sócia. Bom São João pra vocês. Obrigada. Animadas são elas, viu? Anime-se você também. 7h51, vamos ao último giro pelas ruas da cidade com a Priscila Espíndola. Giro de notícias.